justiça pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. Está entrando no ar o programa Pauta Quente, o programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. @canal Circuito Aberto, o canal do portal circuitoabertonews.com.br. E no programa de hoje nós vamos falar sobre ontem, a questão da abertura oficial dos discursos da ONU, do Lula e do Trump. Vamos começar falando sobre o Lula. Lula iniciou seu discurso evocando a ONU como portadora da esperança. Criticou o embargo de Cuba, falou de diálogo com a Venezuela e voltou a defender a regulamentação das redes sociais. Vamos ver alguns trechos desses discursos. Coloca no ar aí. Sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias, mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. A internet não pode ser terra sem lei. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim também no ambiente digital. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência e é inadmissível que Cuba seja listada como o país que patrocina o terrorismo. Volta para mim. Como sempre, Lula está em cima de um palanque político ou num DCE de uma universidade federal dominada por uma ideologia nefasta que é esse radicalismo da extrema esquerda, do comunismo. Lula ali antecipou, como sempre, o debate sobre regulamentação das redes sociais. Então ele continua insistindo e falando para a bolha da regulamentação das redes sociais. Defendeu o Sul global, esse multilateralismo que ele nem sabe o que isso significa. E também deixou ali um alinhamento com isso, com os países autoritários, ditatoriais, alinhamentos com o Irã, com a Rússia, com a Nicarágua, com a Venezuela, com Cuba, com essa turma toda aí. Ele defendeu Cuba, falando que Cuba não defende países, não patrocina o terrorismo. Ele teve a cara de pau e a pachorra de falar também que não considera o crime organizado como terrorismo, porque não tem como você falar que o PCC e o Comando Vermelho, vamos colocar assim, são grupos narcoterroristas. Então esse alinhamento que tem literalmente com o crime organizado, que você vê é nítido, os diálogos cabulosos. Na ONU ele passa aquela forma de malvadão, fez um discurso inflamado ali, carregado de ódio e rancor,
atacou literalmente, sem falar o nome, os Estados Unidos, falando do autoritarismo de países autocratas. Isso ele estava dando uma indireta, mas só que de bobo não tem nada. No momento que ele falou sobre Cuba, o Marco Rubio estava sentado assistindo e com um papelzinho anotando tudo. Marco Rubio é o número 2 dos Estados Unidos, é o segundo depois de Trump. E o Marco Rubio é filho de imigrante cubano, fugido da ditadura de Fidel Castro. Então ele sabe muito bem como funciona essa questão da ditadura da América Latina. E aquele discurso de Lula ali foi um discurso totalmente voltado para a bolha. Ele fez um discurso interno, aonde defendeu também a questão da Palestina, falando que Israel é genocida, esse genocídio em Israel. Esse discurso globalista, que é um discurso que não tem sentido prático algum. Esse discurso é o discurso de sempre, mas que na prática realmente o que eles querem é a regulamentação das redes, é o controle social, é o aumento do Estado e, como sempre, também taxar os mais ricos. É eles tirando dos pobres para ficarem mais ricos. São os Robin Hoods da democracia ao avesso, ao inverso. Mas o Trump, logo depois dessas batatadas do Lula, o Trump logo depois ele veio no discurso e foi direto. Trump foi direto, acusou o Brasil de tarifas injustas, criticou a corrupção judicial e disse que o país fracassaria sem os Estados Unidos. Coloca no ar o vídeo aí. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. E aí, Xuxa, tá moscando? Presta atenção. But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. But also in the past, Brazil, can you believe this, unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back, and we're hitting them back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly and will continue to do poorly. They can only do well when they're working with us. Without us, they will fail, just as others have failed. Volta para mim. Então, além de tudo, uma coisa que aconteceu ali, que foi de uma estratégia brilhante, porque o Lula, em recente entrevista que deu à CNN americana, a repórter perguntou mais 6 vezes, mas você não ligou para o Trump, não falou? Não, ele não atende o telefone, ele não quer falar comigo, ele não liga, tal. Colocando a entender que o Trump não estava aberto a negociações. E o Trump, numa jogada de mestre, falou: encontrei com o Lula nos bastidores, 20 segundos, demos um abraço, teve uma química, marcamos de nos encontrar semana que vem. Nesse momento, quem viu o vídeo vai ver que a galera ali da comitiva, do descondenado, ficou igual barata voa. Tá falando com você. Eles não esperavam essa atitude do Trump. Exatamente porque o discurso do Lula inflamado achou que ia ter uma retórica, mas muito pelo contrário. O Trump ali
falou literalmente o que precisava ser falado na cara de todo mundo. Meteu o doido ali, matou na cara de todo mundo. Falou da questão da ONU, que a ONU tentou sabotar ele na escada rolante e na questão do teleprompter, que está sendo investigada nos Estados Unidos. Falou também a questão da guerra de Israel e o Hamas contra o terrorismo. Falou que não terá paz, não terá reconhecimento enquanto não forem libertos os sequestrados israelenses que estão até hoje em poder desse grupo terrorista do Hamas. O Trump fez um gesto estratégico ali para quebrar com a narrativa do Lula, que o Lula fala que não tem diálogo, não tem conversa, mas só que, nesse momento dessa frase, a imprensa paga pelo dinheiro público, fez festa, soltou fogos, foi uma loucura, falando o bolsonarismo perdeu, o Lula, com seu discurso democrático, emparedou o Donald Trump, agora isso e aquilo. O Trump deu apenas um biscoitinho para essa cachorrada, e a cachorrada já ficou abanando o rabinho. Só que essa alegria durou pouco, porque uma hora depois foi falado, o Lula tem uma agenda muito cheia, não vai poder encontrar com o Donald Trump na Casa Branca na semana que vem. Aí eu me pergunto, qual agenda lotada o Lula tem? Se a principal coisa que acontece hoje, está acontecendo, são essas tarifas relacionadas ao Brasil de 50%, que pelo jeito agora, depois desses discursos todos, vão aumentar. Então, qual prioridade o Lula tem ao invés de sentar com o Donald Trump para poder resolver a questão, já que ele falava, e falava à torta direita, que o Trump não queria diálogo? Tá aí, o Trump convidou o Lula na ONU para o mundo inteiro ver, ainda falou que teve uma química com o Lula, que gostou do Lula, que queria conversar com o Lula, mas o Lula arregou, porque o interesse do Lula não é resolver o problema da tarifa e muito menos resolver o problema com o Donald Trump, porque o Lula já está em campanha. O problema do Lula, literalmente, é manter essa narrativa dos estadunidenses malvadões, que o Trump é um imperialismo malvadão yankee, que quer interferir na soberania nacional, que ele falou lá nessa questão da soberania nacional, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, porque a sanção foi em cima do CPF e é uma lei americana para ser cumprida por empresas americanas. Então não esquece essa questão de soberania, porque isso já está de saco cheio da gente explicar, e essas pessoas, cabeças de abóbora, não entendem essa questão que está acontecendo. Então foi muita narrativa por parte do Lula, ali tentando sustentar esse discurso globalista, falando literalmente, sendo porta-voz ali da China, da Rússia, da Venezuela, de Cuba, defendendo o que nós sabemos que não tem como defender, que é a questão desse sistema ditatorial que é implantado. Até a Janja estava com uma roupa lá, um vestido lá, que é umas estampas iranianas. Literalmente eles foram afrontar o dono da casa, porque os Estados Unidos é onde a ONU fica. Então, o dono da bola ali, que está ali na hora, é o Donald Trump. Então, foi um discurso completamente fora da realidade em que vivemos. Foram retóricas em cima de retóricas, a questão da soberania nacional, democracia inabalável. E o Trump foi muito claro, objetivo e direto. A fala do Trump para o Brasil foi uma pancada na moleira ali. E essa grande imprensa, a Globo, essa turma toda aí, finge que o Lula se deu melhor do que... Mas se você parar para prestar atenção no que o Trump falou, ele foi ponto a ponto falando. E o presidente dos Estados Unidos, no discurso da ONU, para o mundo inteiro ouvir, falou ali bem claro, foi bem claro, corrupção judicial, repressão às liberdades e tarifas injustas com os Estados Unidos. Então ali ele deixou claro que as sanções vão continuar, a seção 301 por causa das tarifas injustas, a investigação vai continuar, a questão do crime organizado na defesa de Lula ali, que não
considerar o PCC ou organização criminosa como grupo terrorista, isso aí vai ser dobrada a aposta que com certeza os Estados Unidos eles vão agora transformar o PCC e o Comando Vermelho em organizações terroristas, como fez com a Antifa. Eu acho que eu podia dar uma ideia para Trump, hein? Trump, bota o MST também, cara. O MST é ligado às Farc. Já que é ligado às Farc, que é ligado ao Trem Aragua, que é ligado ao Cartel de Los Soles, bota o MST também como grupo terrorista, porque aí de repente ia ajudar muito a gente aqui relacionado a isso. Então, nessa questão do discurso, nós estamos vendo aí essa imprensa paga pelo dinheiro público, batendo palma, tentando falar que Lula foi um estadista. Foi um discurso medíocre, foi um discurso cheio de retórica. Se você parar para analisar friamente, sem paixão nenhuma, você vai ver que ele falou o mesmo do mesmo, manteve esses discursos globalistas de sul global, de eco não sei o que lá, de defesa da democracia, da soberania, mas nas entrelinhas ali o que ele fez mesmo foi defender a censura, com a regulamentação das redes sociais, defendeu a questão dos países ditadores e narcoterroristas, defendeu os grupos de organizações criminosas, falando que é injusto considerar esses grupos como grupos terroristas. Lógico, eles têm ligações cabulosas. Defendeu a questão de Cuba, falando que Cuba não pode ter as sanções porque Cuba não financia o terrorismo. E todos nós já sabemos, por informações e matérias na mídia internacional e nacional, que guerrilheiros de terroristas do Hamas, Hezbollah, desse Al-Qaeda, dessa turma toda aí, estão vindo para o Brasil, são baseados na Venezuela, são baseados em Cuba. Então isso que a imprensa brasileira tenta passar que não existe, a inteligência americana já detectou. Tanto é que a quantidade bélica que está no Mar do Caribe dos Estados Unidos é muito maior do que precisava para combater apenas o narcotráfico. Como são narcoterroristas, existem terroristas ali que ameaçam nitidamente o território americano. E o Trump foi bem claro ali: estou defendendo os interesses do povo americano. Ele está correto. Nós temos aqui no Brasil um presidente que defende os interesses da China, da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua, da Rússia, que não defende os interesses do povo brasileiro, que seria sentar com Donald Trump para poder negociar a questão das tarifas. Mas ele sabe que se sentar ali, ele vai sofrer o efeito Zelensky ou o efeito lá do presidente da África do Sul, porque o Trump não tem papa na língua. O Trump é claro, ele ia botar na lata o que está acontecendo e ia perguntar. E Lula não sabe dar entrevista sem ser com um repórter com aquela claque já montada. Ali Lula ia estar sentado na frente do presidente mais poderoso do mundo e com uma imprensa livre para poder fazer as perguntas que quiserem fazer. E o Lula não saberia responder nenhuma. Então essa coisa de diplomata, de estadista, é tudo uma farsa, uma história bem contada por essa Globo que manipula a opinião, que muita gente acredita nessa falácia. E o que nós vemos na realidade é um anão diplomático, sem prestígio nenhum, só falando ali asneiras, defendendo coisas que ele já... Foi um discurso político, não foi um discurso prático, não foi um discurso voltado para o Brasil, foi um discurso voltado para a militância do PT, porque com certeza isso será usado em campanha. Daqui para frente nós vamos ver o que vai acontecer, porque hoje tem a presidente da Itália, a primeira-ministra da Itália, que já falou que não quer saber de Estado da Palestina enquanto nos soltarem os reféns. O Macron tomou-lhe um puxão de orelha ontem também, numa reunião lá junto com o presidente Trump. Quer dizer, todo mundo tem tempo para sentar com o presidente Trump, menos o Lula, que tem um compromisso, tem uma agenda muito cheia e vai ter que falar por telefone. Então, essa narrativa foi por terra. Não adianta vocês tentarem falar alguma coisa, porque as imagens são claras, as falas são claras, o mundo inteiro viu e está na internet.
Então não adianta tentar manipular a matéria do Jornal da Globo, Folha de São Paulo, Estadão, porque a internet é clara. A fala está ali, foi falado, está traduzido, está rolando na internet, todo mundo está vendo a verdade. Se você não gostou, eu não posso fazer nada, mas aqui nós não temos medo de falar o que muitos não querem ouvir. Por isso que o nome do programa é Pauta Quente, headline na notícia. O que está acontecendo no momento, em cima do lance, nós estamos ali comentando e trazendo a nossa opinião sobre esses temas. Se você gostou, comenta, curta, compartilha esse programa, manda para geral, é muito importante no jornalismo independente, a ajuda de vocês. Comenta, curta, compartilha, é isso que eu preciso, que a mensagem chegue a muito mais pessoas. Eu sou o Carlos Emil Laranjeira e você acabou de assistir o programa Pauta Quente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com Pauta Quente.